Agora! Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu vim fazer tipo uma devocional com vocês, falando sobre comento mais um pouquinho sobre este livro, Igreja Emocionalmente Saudável. Gente, tenho sido muito alcançada. E por isso eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática desse livro. Como é que eu leio um livro e como que ele faz diferença na minha vida? Como ele me alcança? Isso não funciona só para o livro, né? Porque, na verdade, esse livro é baseado na Bíblia. E muitas vezes a gente conhece a palavra, a gente lê, a gente estuda, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Olha só, o que eu queria trabalhar hoje é ressignificar a palavra lutar. Quando é que a luta, quando é que eu quero falar sobre a sabotagem da luta, tá? Porque nós aprendemos e ouvimos muitas vezes que nós temos que lutar, que isso é bom, porque nós não podemos desistir, e isso é verdade. Mas quando é que existe a sabotagem da luta na nossa vida? Quando a gente luta pela coisa errada. E sabe qual é a coisa errada? Quando a gente luta pela nossa razão. Quando a gente luta pela justiça própria. Aquilo que eu mereço ou aquilo que eu tenho direito. Aí nós então estamos entrando numa luta que vai nos sabotar. Numa luta que vai nos destruir. Numa luta, na verdade, contra nós mesmos. E contra nós, no sentido de que aquilo vai nos fazer mal. Porque o correto, na verdade, é exatamente a luta certa, é quando lutamos contra o nosso eu, contra a justiça própria, contra aquilo que nós teríamos que ter por direito. Mas antes de entrar nisso, eu vou ler o livro, que fica mais fácil para a gente compreender. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele está falando sobre, olha, o capítulo 6 também. Na verdade, eu retrocedi um pouquinho aquela leitura que eu fiz naquele dia. Mas vocês vão ver que legal. Aqui está falando assim, ó, desenvolvendo uma teologia de fragilidade. Desenvolvendo uma teologia de fragilidade. Então, nós vamos entender como que Deus trabalha com a nossa fraqueza. Olha que lindo. Para a gente entender isso, e aliás eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história. Por quê? Porque eu acredito muito que esse vídeo vai chegar em pessoas que não têm, nunca fez teologia, não conhece a Bíblia completamente, assim, conhece as histórias às vezes por cima, mas que não está habituado. Eu estou na igreja, né, desde que eu nasci, então eu escuto muito. Então, tipo assim, falou algum nome bíblico, minha mente já ganha tudo que precisa, mas nem sempre isso é com as pessoas que talvez vai chegar este vídeo. Então, por isso, aqui ele está tratando da história de Adão e Eva. E eu sei que todo mundo conhece, que foram os que Deus criou, o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou. E a Bíblia relata que o Senhor Jesus os criou, deu a eles o jardim do Éden para morar, e aquilo ali é como se fosse um paraíso, tinha tudo que eles precisavam, eles eram plenos, completos. A Bíblia relata que não existia nada de ruim, não existia o mal. E para ser mais exata, eu vou falar para vocês que não existia nem bactéria, porque não existia nada de ruim, não existia doença, não existia porque quando Deus criou o homem, ele criou para que fosse feliz, para que fosse pleno, perfeito, e a única dependência do homem estava em Deus. E era assim que era para ser, para sempre. Tanto é que Deus criou o homem para ser eterno. Ele não criou o homem para morrer. Por isso quer dizer, né, até hoje, sempre, nunca o ser humano vai estar habituado à morte. Isso nunca vai ser normal para ele.
porque ele não foi criado para morrer, ele foi criado por um Deus eterno para ser eterno, semelhante a ele. Então, depois que Deus criou Adão e Eva, e eu vou entrar aqui na leitura do livro, tendo esse entendimento aí de que ele foi criado e que ele era perfeito, pleno, que Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, todos os dias ele vinha aqui na terra, conversava com eles, a Bíblia fala, né, na viração do dia. Então, eu vou continuar aqui a partir da leitura, que fala aqui sobre desenvolver essa teologia da fragilidade. Olha que tremendo, meu Deus. Vamos lá. Depois que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Deus foi em busca deles com amor e preparou um caminho para que voltassem para ele e um para o outro. Ele saiu à procura deles e andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, que está escrito isso em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Aí ele os vestiu com roupas para cobrir a sua vergonha e prometeu que um dia ele iria derrotar a serpente em cujas mentiras eles acreditaram. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por causa da queda, Deus também insere a maldição dos espinhos e ervas daninhas, que está em Gênesis 3:18. Ele insere a maldição dos espinhos e das ervas daninhas na tapeçaria da vida, como a conhecemos hoje. E eu quero parar só um pouquinho aqui para falar para você que a criação de Deus, ela tá escrita em Gênesis capítulo 1, né? Bem ali no princípio, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Existe aí uma questão dentro desse princípio, mas eu não quero me ater nisso hoje. Vamos falar sobre a criação, quando Deus vem e cria o mundo. Em todas porque a Bíblia ela é bem específica, então ele criou a luz, depois ele fez a separação em dia e noite, e aí, então, a Bíblia em todas as partes ali que ele vai criando o mundo, você não vê a palavra espinho, ou seja, o espinho não foi criado por Deus, o espinho foi uma consequência do pecado, e nenhum desses estudos, que eu vou sempre citar e dar os créditos para o pastor Joaldo, que eu fiz, ele aborda isso, ele fala que os espinhos, até então, enquanto não existia o pecado, não tinha necessidade de defesa, não se tinha necessidade de defesa, porque não existia o mal. Então, por que as plantas não tinham espinhos? Porque não tinha nada de ruim. Não iria existir um animal que fosse querer quebrar ela, ou um ser humano que fosse querer arrancar para... Não ia existir nada disso. Mas a partir do pecado, cria-se ervas daninhas, o espinho e tudo o que há de ruim. É a partir do pecado. Antes do pecado, o mundo era um paraíso. Então, como forma de defesa, as rosas elas criaram espinhos. Vamos pensar nisso, gente. Marca isso, marca. Defesa. Marca isso. Aí, vou ler de novo aqui para a gente voltar. Deus explica, Deus insere também a maldição dos espinhos e ervas daninhas na tapeçaria da vida, como conhecemos hoje, porque antes não existia. Deus explica como a vida daquele ponto em diante ia ser dolorosa, difícil e frustrante. Ele divide a maldição em duas áreas principais. Nossos relacionamentos, que é de um com o outro, e o nosso trabalho. Deus declara que os relacionamentos serão marcados por dor e divergências. É assim com você? Você tem pessoas que você se relaciona, e principalmente as íntimas, as mais chegadas. Quando você está se relacionando, você sente dor, você vê as divergências acontecendo, você vive divergências por causa dos seus relacionamentos. Nós nos decepcionaremos com as pessoas no casamento, na família, na igreja, no trabalho. Acontece com você? Está se identificando? Eu tô.
A intimidade será substituída por manipulação, lutas pelo poder, humilhação, sedução, atitudes defensivas, interrupção dos relacionamentos. A solidão reinará. Isso era Deus explicando para eles, a partir de hoje, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, isso começa a acontecer, até então não existia. Nós fomos criados para ocupar a terra e trabalhar. Foi esse o projeto de Deus. Ocupar, encher a terra, multiplicar e trabalhar, que era o que Deus falou para Adão, olha, você vai tomar conta do jardim. Mas agora a frustração e o fracasso serão nossa porção. Vai fazer parte da nossa vida. Resumindo, o solo será duro. Espinhos e ervas daninhas marcarão o nosso trabalho. Podemos alcançar nossos objetivos e conseguir as coisas, mas nunca nos sentiremos completamente satisfeitos. Você se identifica com isso? Você já passou por muitas coisas, mas você também já conquistou muitas coisas. E mesmo assim, o sentimento de insatisfação reina, né? A gente tipo, nossa, que legal, consegui. Mas peraí, tá faltando alguma coisa. E a gente vai em busca. E continua sempre assim. Uma sensação de imperfeição sempre acompanhará o nosso trabalho na Terra. Nessa vida, todas as sinfonias parecem inacabadas. Agora, por que Deus faz isso? Ele lança a maldição para que nos prostremos e o busquemos, a fim de que reconheçamos a nossa necessidade de um Salvador. Isso está registrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 21 ao 25. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que, em vez de sermos quebrantados pelos espinhos e pelas ervas daninhas da vida, e assim a gente nos voltar a Cristo, entendendo que a gente precisa dele, de um Salvador, sabe o que a gente faz? 3 coisas. Ou nós fugimos, ou nós lutamos, ou nos escondemos. E às vezes a gente varia fazendo um pouquinho de cada um, dependendo da situação, né? Só que hoje eu quero ressaltar a luta. Porque foi o que eu estava falando pra gente. Nós vamos entender qual é a sabotagem da luta. Porque na primeira live, falando sobre o progresso decrescente, inclusive na primeira live eu falei errado, eu falei progresso decressivo, progresso decrescente, conforme está lá no nome, né? O que acontece? Eu falei para ele, para de lutar. Falei para vocês, para de lutar. Por quê? Porque nós temos uma tendência de resistir às lutas. E aí eu até comentei lá depois, gente, quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o seu coração. Pense nisso. Porque ou Ele tem o controle da nossa vida, ou quem está no controle é a gente. E se Ele está no controle e a situação não muda, é porque nós estamos resistindo. É porque nós estamos tentando. Então, hoje, eu vou deixar bem claro o que eu quis dizer quando eu disse pare de lutar. Se renda à vontade de Deus. A maneira de vencermos as nossas lutas não é lutando, é encarando. Eu quis dizer, a maneira de vencermos os nossos problemas é encarando as nossas lutas e enfrentando. Nesse enfrentamento, eu vou reconhecer qual é a fonte, da onde começou, qual é o início de tudo isso, para que assim a situação mude. Então, quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o seu coração e o meu coração. Então, vamos lá, eu vou ler aqui o que ele fala sobre a luta. Outras pessoas, quando ela luta, né? Umas fogem, outras pessoas ficam iradas, amarguradas ou violentadas, ou violentas, porque a vida não é como elas gostariam. Então, olha só, umas ficam iradas, né? Isso tudo vai depender da personalidade. Outras ficam amarguradas, aquelas que entram, né? Fecham. E
Outras ficam até violentas, porque a vida não é como elas gostariam. Quando cristãos precisam lidar com uma ira que está perto da alma, mas ao invés disso, aliás, desculpa, eu li errado, é quantos? Quantos cristãos precisam lidar com uma ira que está perto da alma, mas em vez disso, põe o verniz da espiritualidade. Eu costumo dizer, passa o óleo de peroba na cara de pau e põe o verniz da espiritualidade, que levam a situação como se fosse assim. É uma indignação justa, como a de Jesus. E é uma maneira muito errada, né? Aqui ele está falando como erroneamente descreve. Indignação justa, como a de Jesus. Eles descontam a ira em políticos equivocados, em cristãos doutrinariamente imperfeitos, em vez de serem pessoas quebrantadas pelas dificuldades da vida. Conheci muitas pessoas em nossas igrejas que estão bravas com Deus por ele não ter respondido às suas orações ou por não governar o mundo da forma aparentemente sábia. E aí? Você conhece pessoas assim também? Você consegue se identificar como pessoa assim também? Gente, olha só isso aqui. Quando eu falei passa o óleo de peroba na cara e vai, né? Ele fala mais, na verdade, ele fala muito mais certo. Ele fala o verniz da espiritualidade. Como a gente cai nessa cilada. Algo que nós mesmos projetamos. Eu fiz isso. Eu passei um período da minha vida em que eu achava que eu tinha que suportar muitas coisas porque Jesus suportou. Porque ele foi manso e humilde, eu também tinha que ser. Só que eu não entendia o que eu estava fazendo com a minha alma. Eu não entendia o que eu estava fazendo comigo. Eu não estava agindo como Jesus, porque Jesus, quando ele foi manso e humilde, ele não se feriu por isso. Ele continuou sendo ele mesmo. Mas eu não. Eu deixava de ser eu, porque eu achava que eu tinha que ser manso e humilde. E não é assim que funciona. Eu tenho que, através do que ele fez, através dele, ele vai me tornar manso e humilde. E, sinceramente, eu serei manso e humilde como ele, sinceramente, foi. Mas quantas vezes eu passei esse verniz da espiritualidade, quando eu queria chorar, eu sorria. Quando eu queria agredir, eu me retraía. E eu fui ficando amargurada. Eu me tornei uma pessoa amargurada, me tornei até uma pessoa tóxica. Por quê? Porque eu passei o verniz da espiritualidade, entendendo que Jesus não faria aquilo, eu não posso fazer. Eu tenho que responder como Jesus responderia. Mas como eu vou responder como ele se eu não for como ele? Porque a proposta de Deus é que todos nós, todos os filhos, ou toda a criação, todos aqueles que ele criou, seja como o filho dele. Ele quer que nós nos tornemos filho, como Cristo é filho. Ele não quer que eu finja que eu sou, ele não quer que eu deixe de ser quem eu sou, mas ele quer me transformar para ser conforme o filho dele. Esse é o segredo que eu não entendia. E o que eu fazia? Lutava contra os problemas, lutava contra o meu eu, mas não da maneira certa. Por quê? Porque eu nem tinha enfrentado o meu eu. Eu nem sabia quem era eu. Como eu ia me enfrentar para mim saber aquilo que ele fez de mim? Quando ele me criou perfeita. Mas como é que eu ia saber disso? Se eu nem sabia que eu tinha que enfrentar, eu achava que eu tinha que ser simplesmente fazer a coisa certa. Gente, fazer a coisa certa, sem estar debaixo da vontade de Deus, é um grande erro. É um grande erro. Quantas e quantas decisões na minha vida eu tomei porque eu queria fazer a escolha certa. E sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Deu muito, muito errado. Sabe por quê? Porque eu não sabia qual era a vontade de Deus. E o certo, se ele não estiver debaixo da vontade de Deus, ele é errado.
Eu preciso conhecer a vontade e a essência de Deus para que as minhas decisões, elas tenham as consequências debaixo do propósito dele. Sabe aquela história, desculpa, aquela história que ele escreveu uma história para nós. E se eu não conhecer essa história, eu vou ficar dando voltas. Deixa, gente, eu voltar aqui ou parar a música, porque ela saiu da música que eu tava cantando, né? Que eu queria, desculpa. Deixa eu voltar. Então, gente, voltando aqui, o verniz da espiritualidade. Infelizmente, nós cristãos, principalmente cristãos, caímos muito nessa armadilha. E o que acontece é que nós ficamos girando. Perdemos o sentido da nossa caminhada, não sabemos mais para onde ir e a gente continua. Essa é uma grande motivação de eu estar fazendo essa live hoje. Essa é uma grande motivação de eu estar compartilhando com vocês o que eu estou vivendo, porque eu me identifico, porque eu vivi, porque eu estou vivendo. Gente, pelo amor de Deus, eu estou me tratando ainda. Eu não estou curada completamente de muitas coisas que eu vivi. Não estou. Preciso ainda de investir muito mais na minha cura, no meu desenvolvimento pessoal. Mas eu não posso deixar de compartilhar com você, para que talvez você que está nesses primeiros passos também possa encontrar uma direção. E a direção que eu estou andando hoje é incrível, sabe por quê? Porque ela não é certa. É uma direção em que eu me rendo, uma direção em que eu me lanço nos braços do Pai. Eu não preciso lutar, gente, eu não estou mais cansada. Sabe por quê? Porque agora eu dividi o meu fardo com ele. Foi isso que ele falou. Ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você se sente cansada ou sobrecarregada, esse é o momento de você ir e falar: ó, papai, toma, que tá pesado demais, não tô aguentando. Só que ele é tão lindo que ele fala que ele não vai tirar o fardo, ele falou que ele vai aliviar. Sabe o que significa? Que agora ele vai pôr o braço assim, ó, do seu lado, e vai andar junto com você, e vai carregar junto. Sabe por quê? Porque você tem uma responsabilidade. Porque eu agora estou assumindo as responsabilidades dos meus fracassos. Agora sim eles estão me moldando. Eu vou continuar a leitura, gente. Vou continuar porque não acabou. Pasmem. Não acabou. Deixa eu ver meu esboço aqui. Olha. É porque eu também não quero que se estenda demais essa live, gente. E eu, se deixar, a gente vai até... vai 24 horas seguidas. Olha só. Agora, pra gente poder consolidar mais, compreender melhor isso, eu vou falar que eu vou ler uma ilustração que vai, entendeu? Conseguir fechar esse negócio aí na nossa mente. Porque a chave é a gente entender. Quando a gente começa a entender, as nossas direções ou os caminhos vão se abrindo. Olha só. Que inclusive é o tema da nossa live. Vasos rachados. Olha só. Ele fala assim: ouvi uma história que ilustra essa verdade contracultural, porque tem uma hora que ele fala, né? Ele fala que isso é algo que é rebatido, né? Na cultura, pelo normal, todo mundo fala: não, você tem que fazer isso é o certo e tal. Então vamos ver. Eu até queria ler essa parte aqui, ó. Aqui, eu achei. Vou falar sobre esse contracultural rapidinho, olha só. Aceitando o dom da deficiência. Qual pode ser o seu dom de um obstáculo? Agora a gente tem que entender que nós todos nós temos o dom de um obstáculo.
E olha que interessante, o dom de um obstáculo concedido por Deus. Todos nós temos. A gente às vezes não sabe, mas nós temos. Olha só. Qual o seu dom de obstáculo concedido por Deus? Que a referência que ele usa disso, falando sobre Paulo, é o espinho na carne. Paulo, ele tinha um espinho na carne, e foi colocado por Deus. Então, qual que é o seu? É um filho com necessidades especiais? É uma batalha contra um vício que o força a vigiar todos os dias e participar de reuniões regularmente? Fragilidade emocional com uma tendência à depressão? Será esse o seu dom de obstáculo? A ansiedade? A ansiedade ao isolamento severo ou a solidão por estar solteiro ou viúvo? Cicatrizes na alma em razão de um passado de abusos? Será que é esse o seu dom de obstáculo? Padrões da infância para relacionar-se com os outros que o tornam desesperado por mudança? Uma incapacidade física? Será que é isso? Câncer? A tentação muito forte de irar-se, odiar, ressentir-se ou emitir juízos? O nosso mundo, agora é a chave, atenção. O nosso mundo trata fraqueza e fracasso como uma doença terminal. Ele diz, o mundo diz, ou né, o sistema diz assim, quando a gente está passando por essas situações. Quando as pessoas ou o sistema nos olha, eles olham com um olhar assim, você é um perdedor. Eu vejo uma situação crítica na vida de alguém, qual que é o meu pensamento? O cara é um perdedor, olha ali o que ele está passando. Olha lá, doente, olha lá, solteiro, olha lá. Essa é a visão do sistema. Mas olha só o que Deus diz. Esta é uma experiência humana, universal, que atinge todas as eras, culturas, raças e classes sociais. Experiência humana. E ainda mais, ó, é um dom, olha que lindo, é um dom especialmente moldado por mim, Deus falando, esse dom, esse espinho aí na carne, é um dom especialmente moldado por mim, para que você possa liderar, ai meu Deus, pega aí, para que você possa liderar por meio da fraqueza e do quebrantamento, não pela sua força ou pelo seu poder. E aí? Entendeu? Porque a gente tem que descansar, que a nossa luta maior de todas é depender de Deus. Que a solução dos nossos problemas está em nos render a Ele. É só isso, gente. Isso é muito mais difícil do que lutar. É muito mais difícil eu acreditar em Deus e confiar nele, a minha vida e todos os meus problemas, do que eu lutar pelas minhas conquistas, pelos problemas que eu tô vivendo. Sabe por quê? Porque quando eu tô lutando, o negócio tá na minha mão. Agora, quando eu entrego, aí dá um medo, né? Vai saber o que ele tá fazendo. Vai saber qual é a vontade dele. Ai, meu Deus. Mas a gente não entende que ele sabe que é o melhor para nós. É aí que a gente cai, meu Deus do céu, ele, que é o bom pastor e tá chegando lá na frente, ele sabe onde tem um vale, e ele tá aqui, ó, falando, opa, pra cá, não, não, pra lá, mas não. A gente quer ser as ovelhinhas desgarradas, que sabe o que tá fazendo. Então, vamos lá. Olha aqui que Paulo pensava. Eu pensava que Deus queria curar completamente o meu quebrantamento e vulnerabilidade. Poucos consideram o quebrantamento como desígnio e vontade de Deus para a sua vida. Oh, por que Paulo pensava assim? Porque ele pediu 3, não foram uma, não foram 2, foram 3 vezes. Ele disse assim, pelo amor de Deus, me tira esse espinho que eu não tô aguentando. Tá doendo, tá sofrendo, não aguento. E foi nesse dia que surgiu essa ministração linda, que Deus falou assim,
O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça é completa para você. É tudo que você precisa. Viu? Viu? Oh, meu Deus, gente. Eu tô falando de mim. Talvez estou falando de você. Falando para você. É Deus falando para mim e para você. A minha graça. Minha mão não tá aparecendo. Minha graça te basta. Ó, o que você precisa? Não é isso que você tá pensando. O que você precisa é da minha graça. Para, respira. Você precisa da minha graça. É isso que você precisa. Ai, meu pai amado. Agora, para a gente fechar a chave, como eu falei lá no comecinho, a gente precisa colocar em prática, meu Deus. Como é que eu entendo tudo isso? E a minha vida continua a mesma. Eu continuo insatisfeita. Eu continuo com amargura. Eu continuo com ressentimentos. Eu continuo não entendendo nada. Eu continuo não sabendo para onde ir. Por que, meu Deus do céu, com uma palavra maravilhosa dessa? Por quê? Agora eu vou te falar aqui pra gente entender. Pra acabar, gente, é sério, vou acabar agora. Ó, ilustração. Como eu falei lá, que é o tema da live. Vasos rachados. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Seja um vaso rachado. Só que assim, eu vou falar, né, gente? Na verdade, nós já somos. Mesmo que você não queira, aceite, eu e tu, todos nós, filhinhos, somos um vaso rachado. Agora veja. Ouvi uma história, vou deixar assim para ver melhor aqui. Ouvi uma história que ilustra essa verdade contracultural. Havia um carregador de água na Índia que usava 2 vasos grandes para a tarefa. Ele apoiava uma vara no pescoço, prendia um vaso em cada ponta da vara. Um dos vasos tinha uma grande rachadura, enquanto o outro vaso estava perfeito. O vaso perfeito sempre chegava à casa do Senhor cheio de água da fonte, enquanto o vaso rachado chegava pela metade todos os dias. Durante 2 anos, esse carregador de água fez a mesma jornada. O vaso perfeito começou a orgulhar-se dos seus feitos. O vaso rachado tinha vergonha da sua imperfeição e sentia-se infeliz por conseguir realizar apenas a metade do que fora designado para fazer. Finalmente, um dia, quando estava à beira do rio, o vaso rachado falou com seu dono sobre o seu amargo fracasso. Tenho vergonha de mim e quero me desculpar por entregar apenas a metade de água à sua casa. Há uma rachadura de um lado de onde a água pinga. Por causa das minhas falhas, você não recebe toda a recompensa do seu esforço. Então, o carregador de água respondeu sorrindo: "Oh, papai! Enquanto voltamos à casa do Senhor, quero que você observe as lindas flores ao longo do caminho." Durante aquele trajeto de volta, o vaso rachado olhou ao redor. Você percebeu que só há flores do seu lado do caminho, mas não há no lado do outro vaso? Perguntou o carregador. É isso. Isso é porque eu sempre soube da sua falha e tirei vantagem dela. Plantei sementes ao seu lado do caminho. E todos os dias, quando passávamos por esses lugares, você os regava. Agora, já por 2 anos, posso colher aquelas belas flores que decoram a mesa do Senhor. Se você não fosse do jeito que é, não teria essa beleza para enfeitar a casa dele. É assim que Deus trabalha. Ai, meu Deus do céu, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Você que vai ouvir depois essa live, eu quero que você comenta. Me fala aí quais foram os sites que Deus mandou aí para você. O que você entendeu e como isso vai fazer diferença na sua vida daqui para frente. Como vai ser para você agora aceitar quem você é e quem te faz
perfeito, santo, lindo, maravilhoso é o Criador, o Papai. Não importa, meu filho, não importa, minha filha, não importa o que eu faça, eu nunca vou ser boa o suficiente. Tudo que é extraído de mim não serve para nada se isso não for feito por Ele. A nossa essência é Ele. Sabe por quê? Porque é Ele que nos criou. Então, Ele quer nos fazer entender que o único caminho da perfeição é Cristo. Entenderam? Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou. A morte dele pagou essas minhas falhas. E agora, porque eu vivo nele, então, agora faz sentido, eu consegui ser usada, agora faz sentido os meus bons frutos, né? As minhas boas atitudes só fazem sentido nele, porque de mim mesma, gente, não vale. Não vale, não transforma, não tem essência, não é verdadeiro, é superficial. Então, pessoal, amados, conhecidos, desconhecidos, todos vocês que estão aí me assistindo, não esqueçam de comentar. Fala lá assim, nossa, realmente caiu minha ficha. Agora eu entendi porque eu tenho essa deficiência e eu vou, a partir de hoje, enfrentar. Eu vou começar a olhar para dentro de mim e vou falar, peraí, eu sou um lixo mesmo. Gente, quantas vezes eu fiz essa oração e faço até hoje, faço de verdade. Ontem eu fiz, falei, papai, eu não vou conseguir, eu não consigo. Cada vez que olho para mim, é pior. Não aguento mais olhar para mim e ver os problemas, as falhas. Só que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu tenho visto ou pensado. Ele é poderoso. Simplesmente porque Ele escolheu fazer isso, porque Ele nos ama. Simplesmente, é assim, não tem como, eu controlar isso. É o amor dele. A única coisa que eu posso fazer é me render. Então, vamos fazer isso junto. Vamos crescer juntos. Vamos ser ajustados por Deus, por Ele, ao propósito dele, juntos. Amém? Eu agradeço muito a você que ficou até aqui. Compartilhe, curte, me ajudem. Eu quero muito alcançar o máximo de pessoas possíveis. E é nessa simplicidade, gente. Errando muito, assim, né? Tenho toda a intenção de melhorar, né? Nesses erros que eu erro, porque, né, começando, não tô preparada, só que eu não quero mais deixar de compartilhar isso com vocês por causa desses erros, né? Porque eu vou melhorar eles assim, fazendo, né? Então, eu peço perdão, mas eu peço que vocês extraiam todo o melhor que vocês puderem e compartilhem. Façam isso também, gente. Basta você ter um canal, você pode fazer uma live. No dia que eu descobri isso, eu falei, por que eu tô parada? Por que eu não tô compartilhando? Por que eu não estou evangelizando? Por que eu não estou tornando Cristo conhecido? A obra da cruz, por quê? Se eu posso fazer isso assim, ó, sentadinha na comodidade da minha casa. Então, pessoal, obrigado. Compartilhem, curtam. Estamos juntos. Beijo, 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 beijo. E até a próxima, que eu voltarei.